Olá, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 493, Éfesos 4, o versículo 25. Então, a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Por que a santidade cristã é oposta aos costumes do gentio? Porque Jesus era da onde? Jesus era de Israel. Jesus era o Cristo, o Salvador. Então nós somos o quê? Cristão. Quando aceita Jesus, quando se batiza, quando você segue os ensinamentos, os mandamentos de Jesus, nós somos cristãos. O que é que significa a palavra cristão? Uma pessoa que é parecido com Cristo ou seguidor de Cristo. Parecido não nas feições, na face, nos olhos, na boca, no cabelo, mas parecido com Cristo no sentido de ensinar, de viver o que ele viveu, ou de tentar viver o que ele viveu. A pessoa está sendo um seguidor de Cristo, parecido com Cristo. Efésios 4, versículo 25. Entendeu? É que você entende. Então ela é oposta. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Sabe por que Paulo falou isso para os gentios? Que serve para todos nós hoje, quem lê a Bíblia, que é direcionada a todo mundo. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, porque tem gente que fala a mentira por seu próximo. Tem gente que fala a mentira. Tem gente que mente falando de alguém para alguém. Ei, cara, fulano fez isso, isso, aquilo. Ei, fulano é isso, isso e aquilo sem ser, sem ter feito, sem ter praticado, sem ser aquilo que a pessoa disse. Então, pelo que deixar a mentira com os outros. Porque deixar a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Essa palavra porque somos membros um do outro, que quer dizer que nós temos que guardar o segundo maior mandamento, que é amar o próximo. Somos membros um do outro. Aqui estava falando para pessoas da mesma igreja e pessoas do corpo de Cristo. Então a mentira, o pai da mentira é o diabo. Se alguém mente, se alguém diz assim, rapaz, o Regis fez isso, isso, o Regis foi fazer isso, fez aquilo, sem eu ter feito, é uma mentira, é uma calúnia. Quem mente o pai da mentira é o diabo. Então quando a pessoa mente, a pessoa está dando lugar ao diabo. Uma pessoa que mente, calunia a pessoa, pensa em coisas mal, faz coisas mal, manda fazer coisas mal, está fazendo, dando lugar ao diabo, está fazendo a vontade do diabo. Então você não tem, você tem que ser entendido. Para você ser um novo homem, você tem que deixar de falar a mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, porque são um membro do outro. Irai-vos e não pequei. Então você, às vezes tem situação que a pessoa se ira, mas você não peca. Vamos supor que alguém falar algum palavrão com você, alguma coisa com você, você se ira, mas não peca. No sentido de alguém falar algo contigo e você não fazer mal, dar em troca o mesmo mal. Alguém fez algo contigo, você não fazer o mal, você se ira, mas você não peca. Esse irar e não pecar é como se alguém falasse uma coisa contigo e tu ficasse irado, mas não fizesse mal à pessoa, no sentido de pecar, ou matar, ou bater, ou mandar matar, ou mandar bater. Irai-vos e não pequei. Tem gente que faz mal, às vezes acontece isso muito no casamento. O marido ficou com raiva da esposa, ficou irado, a esposa do esposo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é não se pôr o sol sobre a vossa ira? É você não dormir irado. É você não dormir com aquilo que aconteceu. É você pedir perdão a Deus. Alguém que você irou, se você está irado com alguém, você perdoar, pedir perdão a Deus, para que você não durma irado. Tem gente que se ira com a vida dos outros sem os outros fazer nada com ele. Simplesmente por a pessoa viver a vida da pessoa. A pessoa malha, corre, treina, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa é cristão, é evangélico. Tem gente que tem raiva, é irado com a vida da pessoa. Já pensou? Se a pessoa tem nem dito nada com ele, tem pessoas que é assim. Irai-vos, eu não pequei. Tem gente que todo dia dorme irado com raiva de alguém que fala a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que quer viver a palavra de Deus, que congrega em uma igreja, que quer fazer a vontade de Deus, que ensina que é certo amar, perdoar, ter misericórdia. Tem gente que fica irado, com raiva. Todo dia dorme irado, todo dia dorme dando lugar ao diabo. Todo dia dando lugar ao diabo. Tem gente que vive mandando atrapalhar os outros, vive mandando perseguir, vive dizendo, fulano deve morrer, fulano deve fazer isso, deve acontecer isso com fulano.
vive mandando atrapalhar a vida dos outros. Então o que é que a pessoa está fazendo? Ó, dando lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Quem gosta dessas coisas é o diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Então aqui Paulo também falou, aquele que furtava, não furte mais. Mas por que Paulo falou isso para a igreja de Corinto, escreveu para a igreja de Corinto? Se Paulo falou isso não é direcionado só à igreja, porque dificilmente numa igreja tem pessoas que roubem, seja ladrão. Essa palavra é direcionada para as pessoas, para o ser humano. Aquele que furte, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. Então, se alguém tem necessidade, alguém estiver trabalhando, o certo é o que a pessoa repartir. Repartir o quê? Ixi, a pessoa está precisando de um quilo de arroz, um quilo de feijão, a pessoa ali, né? Ajudar a pessoa. Não é a pessoa chegar no final do mês, receber o ordenado todinho, o salário, chegar e pegar, dar todinho o salário para aquela pessoa. Não tem nada a ver, ajudar, dar uma ajuda. Então, veja o que a Bíblia diz, olha o conselho da Bíblia. Tem gente que tá tão louco, tá louco não, tá com a natureza diabólica, maligna, não quer nada com Deus, que só vive querendo fazer mal aos outros, mandando fazer mal aos outros, desejando mal dos outros. Quando eles estiverem sendo castigados e punidos, quando perder a salvação, vão se arrepender. E vão se arrepender tarde. Ou não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que é bom para promover edificação, para que dê graça aos outros. Acredito que tem um bocado de pessoas que ficam falando palavras torpes, atrapalha, manda fazer mal, ele ali deve morrer, vamos fazer isso com ele, com ela, não sei o que, falando palavras más, palavras ruins com os outros, palavra torpe, palavra de baixo calão, mas só o que for bom para promover a edificação. Então a Bíblia aconselha você não falar a palavra torpe, mas só o que é bom para a edificação das pessoas, para que dê graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tem gente que só vive entristecendo o Espírito Santo de Deus, desejando mal, falando mal dos outros, caluniando os outros. Alguns, infelizmente, fazendo mal aos outros. Alguns só vivem entristecendo o Espírito Santo, não lendo, não ouvindo a palavra de Deus, tentando atrapalhar quem lê, quem ouve, quem ensina a palavra de Deus, entristecendo o Espírito Santo. Tem gente que recebeu o Espírito Santo, que se batizou, mas só vive entristecendo o Espírito Santo, falando mal dos outros, caluniando os outros, mandando atrapalhar a vida dos outros, no qual está selado para o dia da redenção toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Então o que é que você não tem que ter dentro de você? O que é que você não tem que ter? Amargura, ira, cólera, que é briga com alguém sem motivo, gritaria, blasfêmias. Você tem que tirar blasfêmia, tá blasfemando. Às vezes tem gente que blasfema contra pessoas, contra Deus, contra Jesus e até contra o Espírito Santo. Toda malícia, toda maldade, malícia, o cara tem que tirar da pessoa. Como é que se tira isso? Aceitando Jesus, se batizando, lendo a Bíblia, escutando pregações, orando, escutando louvor, repreendendo o mal de si mesmo. Antes, sede um para com os outros benigno, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que é que as pessoas têm que fazer? Antes, sede um para com os outros benigno. Tem gente que sabe que tem que ser benigno. Tem gente que sabe que a vontade de Deus é ser benigno. Mas não, a pessoa quer ser mal. Quer ser mal. A pessoa sabe que tem que ser misericordioso, que é a vontade de Deus é a pessoa ser misericordiosa, mas a pessoa não quer ter misericórdia dos outros. A pessoa sabe que tem que perdoar uns aos outros, mas não quer perdoar. Como também Deus os perdoou em Cristo. Então Deus perdoou. Tem gente que sabe que Deus quer isso aqui e não quer nem ensinar que a pessoa tem que ser benigno, misericordioso, que tem que perdoar uns aos outros. Ensina ao contrário, entristecendo o Espírito Santo. Ensina conforme está escrito, que nós temos que ser benignos, ser misericordiosos, perdoar uns aos outros, como também nos perdoou. Assim como Deus te perdoou, você tem que perdoar o seu próximo. Se você não perdoar, Deus não me perdoa no grande dia.